Hello, esse é mais um episódio do Pode Vivi? E antes de eu apresentar o convidado, eu preciso que você vá no canal, se inscreva, compartilha com um coleguinha, um amigo que vai se beneficiar desse conteúdo e também ativa o sininho, porque toda nova contribuição aqui da gente, novo convidado, você vai ser avisado. E hoje eu tenho aqui, meu Deus do céu, não sei nem como dizer isso, uma pessoa incrível, gente, piloto. Já, por aí, você já tira da onde vem essa história e como que a gente vai poder entender o contexto de vida do Mário Rondon. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Vivi. Obrigado demais pelo convite. Muito bom estar com você. Aliás, é sempre bom estar com você nessa energia, nesse sorriso. E a gente aprende muito trocando. Obrigado. Você sabe que no dia que eu te conheci, eu disse assim, eu vou levar ele no podcast. Puxa, e Deus é maravilhoso, né? E estou aqui tendo a honra de conversar. Pode, Vivi? Pode trazer o Mário, meu Deus. Mário, nós temos aqui uma missão, tá? Adoro missão. Eu sei. Nós temos lá na nossa audiência empresários. Então, empresários de diversas faixas de empresa. Então, aqueles que estão começando, aqueles que já estão em meio a um crescimento, aqueles grandes. Todos esses, né, em algum momento da vida, da história, tem algum desafio. Então, a nossa missão é trazer a nossa história de vida para que essas pessoas vejam, entendam os desafios e também possam passar por eles no formato em que você trouxer, né? Na sua essência aqui para a mesa, tá? Então, a primeira pergunta, já vai ela. Conta um pouquinho para nós da sua história. É interessante. Eu gosto muito de falar em histórias, até porque hoje dentro da Ecoar, a gente defende a ideia de que você é a sua palestra, você é o seu negócio, você, a sua experiência que constrói resultados. Hoje, como empresário de educação, sofrendo as agruras que muitos empresários vivenciam no dia a dia, né? As agruras dos boletos, as agruras dos relacionamentos das pessoas. Hoje eu trago muito do que eu vivi desde pequeno na cidade de Cuiabá. Uou. Cuiabrasa para algumas pessoas, né? Cuiabrasa. E a primeira experiência minha profissional, hoje, num momento muito mais tranquilo e saudável, né, financeiramente e materialmente falando, ainda que com as lutas diárias, mas aquela época em Cuiabá, a minha primeira experiência profissional foi vendendo picolé. Né? Então, naquele asfalto quente de Cuiabrasa, né, a primeira experiência foi empurrando o carrinho e ganhando muito pouco, porque a criança, né, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, chega para pegar um carrinho de picolé e chega 4h30 da manhã, pega o primeiro carrinho, esse horário, 5 horas da manhã, a hora que abre, e sai correndo e vende o máximo de carrinho durante o dia. Eu só tive uma canja no primeiro dia, porque minha família comprou o carrinho inteiro. Mas aí também não tinha como a família comprar todo dia, né? É tipo aquele carnê da festa junina. Exatamente. Que você leva. Você leva o carnê para a família comprar, né? No meu caso, o primeiro carrinho foi graças à minha família, comprou quase tudo, especialmente a minha avó, que eu acho que estava com muita pena, né? Aí ela comprou, um beijo para ela, amo demais. Ela comprou uma boa quantia de picolé. Mas eu lembro que vendendo picolé, e aí o dinheirinho que a gente recebe, teve uma pessoa de autoridade sobre mim que chegou e falou assim: Mário, você não vai chegar muito longe não, você não vai chegar nem na esquina, então é melhor não sonhar. Pronto. Você já imaginou isso daí? E hoje eu brinco de forma séria que tem muitos empresários, líderes, gestores que tratam o seu time mais ou menos com essa fala: corta as asas, diminui o potencial e, para se sentir mais fortes e melhores, coloca a pessoa lá no chão. Né, abaixo de cachorro, como eu falo assim, né? Sim. Diminui mesmo toda a força. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 11, 12 anos, essa pessoa. Eu peguei essa informação e falei, realmente. Eu fiquei chateado, mas realmente, se eu continuar talvez empurrando carrinho de picolé, não vai chegar muito distante. Então eu tenho que mudar um pouco a estratégia. Foi quando eu comecei a dar aula particular em Cuiabá. E dando aula particular foi assim, Vivi, que eu consegui várias coisas na minha vida. A primeira delas, e eu nunca imaginei que eu pudesse ser capaz, até por essa frase soar na minha cabeça, foi ter passado na Academia da Força Aérea. E eu fui 13 anos piloto militar, 13 anos da Força Aérea, que é um lugar onde eu tive muitos aprendizados. Entro aos 17 ali, saio com 30. Então, assim, foram muitos aprendizados. A última missão operacional dentro da Força Aérea
foi na busca do Air France, o 447. Né? Eu era um dos comandantes da busca do Air France. Em junho de 2009, a Defesa Aérea me acionou dia 30 de maio. Né? 31 de maio, 30 para 1º, né, de junho, de madrugada, quando a gente teve a informação de que o avião 447, né, o Airbus, ele tinha sumido do radar. Né? Infelizmente, nesse acidente, 228 pessoas faleceram, né, nesse acidente aéreo, mas foi uma das experiências mais grandiosas, tanto como pessoa, quanto como profissional. Mário, é importantíssimo, né? A gente vai fazer uma pausa estratégica aqui, porque para a gente relacionar exatamente essa sua história ao empreendedorismo, aos desafios que a gente passa. Antes disso, eu queria fazer uma referência aqui aos nossos patrocinadores. Então, aqui, Potencial Pleno, Escola de Negócios, esses são os nossos queridos patrocinadores. Parabéns. Que também trazem, né, essa realidade aqui na mesa. Fazem isso acontecer. Fazem isso acontecer. Ecoar Palestras. Ecoar, gratidão, que Lindíssimo, maravilha, né? linda. Casa Penafiel. Daqui a pouco você vai entender o brinde, o presente aqui do final. Eita. Eda Show. O Eda, um influenciador sensacional. Ele tá aqui com a gente. Apvida. O empresário precisa saber como se beneficiar aqui também de corretores de vida. Única Saúde e Assistência Médica. Contentix, esse espaço que nós estamos aqui, maravilhoso. Maravilhoso. Tô apaixonado pelo espaço, por essa poltrona aqui que eu já falei. Pronto. Né? O Mário já quer levar para casa a poltrona. E pode viver. Vem com a gente. Mário, a gente tem aqui a referência, né, da sua história. Então, quando você olha lá para trás e traz essa questão do picolé, né, eu já coloquei aqui a sua avó como a maior investidora. Foi a maior investidora. E realmente foi a maior investidora. Tanto acreditando, quanto impulsionando, quanto puxando a orelha. Né? E a gente sempre vai precisar ter uma dessa pessoa. Hoje em dia, os empresários, principalmente micro, pequeno e médios empresários, precisam de conselheiros. Pronto. Em estruturas diferenciadas. Perfeito. Né? Pode ser um conselheiro pequeno, uma pessoa amiga, pode ser uma Viviane Lima, mas precisa de conselheiro. A minha avó foi essa conselheira, né? Que investiu, chamou atenção, parou, procurou dar uma orientação. Eu tive vários conselheiros na minha vida, né? E hoje eu dou muito valor quando eu abro o esquema da empresa para alguém e essa pessoa fala, olha, por aqui não é o melhor caminho. Né? E o empresário é uma pessoa solitária. E esse conselheiro, ele te blinda, inclusive, dessas vozes, né? Dessas vozes. Te blinda das suas próprias vozes. Exatamente. Porque a gente, no momento do desespero, a hora que está no incêndio, no meu caso, eu brinco, a hora que a gente está dentro de uma tempestade, né? E eu estive dentro de uma tempestade real, a gente, às vezes, perde a visão. A melhor coisa é você acreditar num conselheiro. Fala, olha, o que você está vivendo aí, passa. Né? Passa, o que não vá tomar decisões, não vá tomar decisões precipitadas e que você inevitavelmente vai arrepender e pode até, inclusive, perder a sua empresa, o seu negócio. Dentro da analogia lá, picolé e brasa quente. Picolé e brasa, olha, Cuiabrasa. Assim, todos nós temos um carrinho de picolé na nossa vida. Todos nós podemos fazer algumas escolhas, ficar com ele, inclusive com uma justificativa, falar, só tenho isso, só vou até aqui. Ou então falar assim, me serviu até agora. Né? Eu gosto muito de falar para os meus mentorados, quando você sentir que uma casa já está pequena, já não te comporta, só sai dela. Né? Só sai dessa casa. E às vezes pode ser o seu conselheiro que já não está mais, busca um outro. Às vezes pode ser o seu negócio, precisa de um upgrade, ter uma outra pessoa junto com você. Não coube mais naquele lugar, muda de lugar. O meu carrinho de picolé já não comportava para os projetos, para as ideias. Então, algumas vezes, nós empresários vamos precisar ousar também. Né? Com muita clareza e confiança e, se te for possível, com uma boa conselheira. Dentro do contexto aqui, picolé e brasa quente, eu fico imaginando, né, a gestão do produto dentro de um contexto fervendo ali. Qual é o seu picolé hoje? Eita, que pergunta maravilhosa, né? O meu grande picolé hoje são profissionais. Pronto. Né? Meus grandes picolé hoje são as pessoas, inclusive, amanhã tem o primeiro dia do Ecoar Experience. Estarei lá. Vai ser maravilhoso estar com você. Então, assim, a gente tem o quê? A gente dá muito valor às histórias dos empresários, do pessoal profissional de mercado. E quando a gente tem as experiências, como, por exemplo, o Ecoar Experience, a gente está desenvolvendo, a gente quer fazer com que esse empresário tenha a voz em cima do palco e possa contribuir com o crescimento de outras pessoas. Então, hoje, o meu picolé
né? Aquilo que traz doce, eu entrego para o mercado e para o mundo, e junto, eu sou apaixonado por educação, tá? Então, a primeira vez que eu dei aula, eu tinha 13 anos, 14 anos, né? Maravilhoso, então, pequenininho. Pequenininha. Já influenciadorzinho, né? Minha mãe fez um cartãozinho na máquina, né? Da datilográfica, ela fez Professor Mário Henrique. Nome composto ainda, né? Nome composto. E aí, por dinheiro, eu dava aula de tudo. Aí, ó, Olá. Por necessidade, às vezes, a gente toma alguns caminhos, alguns é acertado, os outros não. Então, a necessidade pode orientar, mas nem sempre ela é uma boa conselheira, né? Essa necessidade. Mas hoje, como eu estava falando, são os profissionais palestrantes que estão dentro do ambiente do ecossistema Ecoar, que é o grande doce que a gente quer ver voar, né? Quer ver abrir asas e voar muito, muito alto. Então, você traz essa mão de obra, né? Que é de conscientização, de transformação. É muito que eu já fiz, o Ecoar e... Enfim, Ecoar, educador, onde o Mário tá, estamos juntos ali, tô junto. E eu vejo muito internamente o trabalho que vocês realizam, que é realmente de impactar, de trazer de florescer aquela pessoa. O que pode ser considerado brasa quente num contexto? Aí tem coisas externas e coisas internas. As coisas externas são, às vezes nós temos medo de sermos julgados, será que a pessoa vai gostar? A gente olha, eu não quero ser tratado como, infelizmente, a gente acha os influencers mal orientados, eu não quero ser um blogueirinho, Isso é besteira, percepções externas, isso a gente não tem controle. E tem alguns problemas internos. Você, já pensou? Você tem medo de falar em público porque acha que não vão te ouvir? Ou o que você tem a dizer não é interessante, Ou então você não acredita que não tenha estrutura para entregar algum conteúdo. Brasas internas, queimam e acabam com o nosso doce, o nosso picolé. Então, na nossa jornada, seja no Ecoar Experience, na jornada Ecoar, seja no educador executivo, a provocação, principalmente de dentro para fora, para que a gente suba no palco e forme, instrua, entregue um conteúdo para as pessoas que estão nos ouvindo com segurança. E aí a segurança que a gente fala é uma segurança vulnerável. Nos entendendo como seres humanos, não tem problema da gente ter sombras, vulnerabilidades, muito pelo contrário, é isso que nos faz ser fortes. São as vezes que eu encontrei empurrando um carrinho de picolé e caí no buraco, são as vezes que eu, aprendendo a pilotar um avião, errei várias vezes e tive que corrigir esse erro, para poder errar, aprender. Misericórdia, gente, acontece, tá vendo? Acontece. E assim, detalhe importante, a formação, que eu voei tanto, eu fui piloto militar como piloto comercial civil, A formação do piloto, ela me contribuiu com várias oportunidades de crescimento que hoje eu trago como empresário. A gente precisa estar aberto à questão do erro. O problema não é o erro, o problema é a nossa capacidade de corrigir rápido. Tá. Então, enquanto a gente amplia repertório gerencial, repertório empresarial, nós vamos aumentando a nossa capacidade de responder a cenários que a gente não tem controle. É um cenário político, esse ano, por exemplo, tem Copa, tem eleição, tem um monte de feriado, tem reforma tributária que está em andamento, quem acha que começou em 2026 já está atrasado, começou no passado. Então, Então, essas são tempestades, muitas delas a gente não tem controle. Então, quando eu trago as minhas experiências de, por exemplo, aprender a pilotar no meio da tempestade, hoje eu utilizo essa habilidade em cima do palco, na empresa, provocando o empresário em cima do palco para que ele simplesmente brilhe, abra asas e voe, Mário, olha que interessante. A gente está passando então daquela história inicial e eu quero entrar na seguinte história que você ia contar, mas eu quero fazer uma analogia aí. Como é que a gente entende você hoje no palco? E eu participo de vários eventos, enfim, eu conheço muito bem essa história do palco e bastidor. Quero trazer para a mesa, porque lá na Ecoar, tanto Ecoar, Educador, todos os projetos que você tem, eu vejo muito de congruência, o que é importantíssimo para mim, Eu me conecto muito com esse valor. Então, quando eu olho para uma analogia de palco-bastidor, qual é a sua percepção e como que você trouxe da sua história para o palco e depois engrenando no bastidor do acidente que você já ia? Foi quase morte, uma tempestade, e um momento de quase morte. O A do Ecoar é autenticidade, Vivi. E
eu, meu sócio, o Césio, o Ale, a gente acredita muito que nós precisamos ter alinhamento naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente sente, né? É a congruência mesmo comportamental, né? Eu sinto, eu penso, eu falo, eu ajo dessa maneira. Esse alinhamento, na minha perspectiva, uma perspectiva talvez filosófica, é quanto mais alinhado estiver na forma como eu acredito, poxa, mais eu vou me entregar de mim mesmo, né? E isso é muito importante. Perfeito. Como eu brinco no Experience, eu falo, a gente identifica as falcianes e os falcianes, Com né? certeza. Em cima do palco, principalmente. Quando a gente briga com quem nós nos tornamos ou estamos nos tornando, em cima do palco, isso é um gasto de energia absurdo. Absurdo. Né? E eu também já tive contato com pessoas que no palco era uma pessoa por frente e por trás era outra. É decepcionante. É decepcionante. Eu tomei essa decisão na vida. Eu falei, olha, talvez eu perca algumas oportunidades ou portas, não tem problema. Mas faz muito mais sentido eu ser e estar no palco, em qualquer lugar, aquilo que eu acredito. É claro que a gente tem que ser sábio o suficiente, sapiente, vou colocar assim, para saber trabalhar em contextos diferentes. Então, nós somos personas, e isso não é ser falso, não, nós somos personas, e mudou o ambiente, eu não vou usar a mesma roupa num estádio de futebol e numa igreja, né? Ou o casamento e um clube. A roupa muda, mais ou menos a mesma analogia da forma como eu me comporto. Eu vou ser a mesma pessoa, com possibilidades de contextos diferentes. Isso aí é maturidade, né? Então, quando você me dá esse feedback, né, que você encontra congruência no backstage, no palco, isso é maravilhoso pra gente. É que a gente busca ter isso aberto. E um dos maiores desafios nas empresas, eu também mentoro empresas, é exatamente trazer essa cultura forte. Né? Por isso que eu quis explorar isso, porque é uma cultura. Você fala com qualquer pessoa ali dentro e você se sente acolhido da mesma forma. E outra coisa que para mim é muito importante nesse processo, por isso que eu estou conectada com vocês, é a questão do como você faz as pessoas florescerem, estimulando essa autenticidade e também o que tem de melhor internamente. Quando você falou sobre a analogia picolé brasa quente, que o brasa quente é essa influência externa, eu senti muito forte a questão de você como treinador, como lá em cima, né, tá conduzindo o treinamento, trazer o melhor daquela pessoa, estimulando a confiança dela. Porque não é sobre o que os outros estão pensando, é sobre o que ela está pensando dela naquele momento. Exato, é sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos. E o treino lá é muito assim, deixa eu tentar provocar o surgimento interno dos nossos demôniozinhos. E a gente tem. Vá. Né? A gente tem alguns demôniozinhos, né? Você tem até uma história que você passou aí, né? Então, esses demôniozinhos, às vezes, eles estão escondidos de alguma maneira e no palco. A hora que a gente está vulnerável, que é um momento mais vulnerável do que quando você está no palco da frente de 50, 100, 1000 pessoas. Não tem. É muita vulnerabilidade. Naquele momento ali, estar você consciente, alinhado, inclusive respeitando todas as suas sombras, vulnerabilidades e potencialidades, isso te dá força. Né? E aí a gente precisa identificar essas sombras para reconhecer e desenhar o que a gente fala lá, estratégias para na hora que ela aparecer falar, olha, eu entendo que você talvez queira até me ajudar, mas agora você vai me atrapalhar, né? Nesse momento é a hora de eu brilhar, né? E essa segurança não é eu querer ser melhor que ninguém, né? É só eu querer ser eu mesmo, na minha melhor versão naquele momento, né? Então eu me torno ali a melhor versão, e eu provoco muito, né, que quem é um palestrante ecoar, principalmente quem está na nossa jornada ali, que entenda que o seu brilho faz com que outras pessoas ascendam, né? A gente ilumine empresários, a gente ilumine líderes, gestores de pequenas, médias e grandes empresas, tem experiências em palestras de palco com CEOs de grandes empresas, né? E é a hora que ele vem e fala, putz, fez todo o sentido, não só numa palestra inspiracional, né, que tem esses momentos também, mas em palestras que a gente pode falar com conceitos técnicos. Fala, olha, vamos provocar a ver por um outro caminho, vamos buscar uma estratégia de negócio diferente do que você está utilizando agora. Né? Essa provocação, quando você faz inteiro no palco, faz diferença. Foi exatamente onde eu fui pega, né? Porque, na verdade, assim, não, mas já fiz vários treinamentos e, meu Deus, imagina, vou lá, tá tudo certo. Daí eu encontro o Mário Rondon na minha frente.
com uma tal de uma pergunta, qual é a sua bandeira? E eu ficava, mano, que saco, eu sei o que eu faço. E daí, numa das provocações, eu não me lembro a pergunta que você fez, tá? Mas você fez uma pergunta diretamente pra mim. E eu disse assim, ele não entendeu nada do que eu falei. Quem é o Mário Rondon na fila do pão? Quem é você pra me fazer isso? Não falei, né? Eu tive muito respeito ali no momento, mas eu abri meu caderninho e escrevi. Quem é Mário Rondon na fila do pão? Daí eu escrevi 5 páginas de ódio absoluto sobre aquela situação. O nível foi tanto, acho que você não percebeu, mas as pessoas me acolheram no café, de tão brava que eu fiquei. Olha só, eu não percebi. Te juro? Não percebi. De uma pergunta, de uma provocação. E eu faço isso com as pessoas, eu provoco as pessoas, entendeu? Como conselheira, é uma atividade necessária. Assim, ele vem me provocar. E é isso, né? Sobre os grandes que estão ali atrás, os CEOs, enfim, que não tem quem questione, que, né, como advogada, eu não sou questionada, né? Muitas vezes, não, eu sou a última palavra. A que dá a palavra, né? E ali naquele momento eu falei, quem é Mário Rondon? E daí depois eu fui ler as 5 páginas, era tudo sobre mim, é óbvio, né? Geralmente é sobre a gente, né? E as nossas vulnerabilidades, eu adoro esse momento. Tanto é que eu tenho uma frase na porta de saída do meu apartamento que é: o que você vai desaprender hoje? Eu adoro filosofia, estudo muito. Inclusive tem um livro ali que eu sempre estou me provocando a perceber o seu casulo, né? Aquilo que você está se colocando, é isso mesmo? Né? Quem está você agora nesse momento? E aí no caso dessa frase que está na porta do meu apartamento, né? O que você vai desaprender hoje é uma provocação. Se você está cheio, amigo, talvez está na hora de morrer. Então, já que você não quer morrer, dá uma esvaziada, né, para outros conhecimentos entrarem. E isso tendo clareza de quem eu estou me tornando. Né? Não é uma questão de relativismo, eu me perder no meio de tanta informação que a gente vive hoje. Não se trata disso. Se trata de sabendo quem eu estou nesse momento e eu posso aprender muito mais coisa. Para um empresário, para muitos empresários isso é muito difícil. Sim. Não é à toa que a gente encontra empresários de ego altamente inflado, de difícil ouvir um não, né? De falar assim, não é por aí. E aí você acaba criando um time que é dependente. Isso. Vai falar que é puxa-saco. Centralizadora. A pessoa se torna centralizadora. Exatamente. Né? E você não desenvolve um time de alta performance, alto desempenho. Quando a gente faz a jornada do educador executivo, a gente leva algumas estratégias de desenvolvimento de time de alta performance. Então, reconhecer as suas vulnerabilidades e potencialidades e a do time é fundamental. E com estratégias nada gourmetizadas. Estratégias simples. Né? E aí, a comunicação que a gente fala na Equar é desenvolver habilidades comunicacionais de alto impacto. Não é só para um palco. É a hora que você fala para o time, a hora que você está numa reunião de apresentação de resultado, a hora que você está fazendo um pitch de vendas, você quer vender parte da sua venda ou comprar, a hora que você quer um investimento. Então, essas habilidades comunicacionais é para todos os momentos. E que é uma habilidade que o Fórum Econômico Mundial traz mais desafiadora que a comunicação. Não. E é a solução de muitos problemas. De muitos problemas. É tanto solução de problemas como também o início de muitos outros. Sim. Quando a gente... E aí tem a cereja do bolo da comunicação, que é... A gente está sempre comunicando, mas a questão dela não é o que você fala, mas o que o outro compreende. E aí, o que o outro compreende, você só vai ter essa abertura se você estiver maduro, com maturidade, não com ego inflado. E dentro da desconstrução que você trouxe, é muito natural que até mesmo esses grandes CEOs ou donos de empresas, que seja pequeno, médio, enfim, não importa, é trazer essa autenticidade. Porque quando eu passei por esse processo, eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui? Bugou. E aí você vai buscar o que realmente importa. E vem uma outra versão, naturalmente. E esse é o poder da transformação. E é uma versão, na minha crença, né, uma versão mais segura de si. A hora que você tiver... E eu tive essas oportunidades de me testar. Eu estava numa mesa, alguém ia contra uma ideia que eu fazia, que eu dava, que eu apresentava, e eu ficava irritado e estressado. Né? E aí vai para terapia, Mário.
Vá pra terapia. Né? Porque o que está acontecendo? A pessoa está indo contra uma ideia sua, não contra você. Exatamente. Né? Então, ideia, ela precisa ser construída, desconstruída, né? Então, não adianta defender racionalmente. Então, a hora que eu tô, mesmo num palco, mesmo dando aula como instrutor, e alguém apresenta uma ideia contrária à minha, eu falo, putz, mas peraí, o que será que eu não estou entendendo? E geralmente eu falo, eu não estou te alcançando ainda. Porque pode ser que eu realmente não esteja entendendo nada do que você já viu ou já vislumbrou. Durante a última missão minha na Força Aérea, eu estava dentro de eu estava voltando na busca do Air France, que tinha caído por conta de uma tempestade, né? E voltando para pousar em Fernando de Noronha, eu e a minha tripulação estávamos em 8, né? Eu e mais 8 estávamos em 9. Eu e minha tripulação, a gente se deparou com uma tempestade muito semelhante à que tinha derrubado o Air France dias antes. Uou. E aí, naquele momento, eu tinha uma decisão a tomar com 2 alternativas, né? Eu tinha que ficar vivo, e a alternativa é ou eu pousava no mar ou eu atravessava a tempestade. Uma das duas. E qualquer uma das duas eu tinha 50% de chance de viver ou morrer. E aí eu lembro que minha tripulação, a gente estava conversando, voltando, a hora que a gente viu aquele paredão, eu já tinha visto há muito tempo atrás o paredão, né? A hora que eles todos perceberam, o silêncio imperou dentro da aeronave. Não. Detalhe importante, essa frase que eu falo, hora que eu já tinha visto muito tempo atrás. O que quer dizer isso? Nós, empresários e gestores, precisamos ter a capacidade de delegar atividades, descentralizar. Porque se a gente ficar muito preso à operação, não que a gente não vá deixar de fazer a operação, mas se a gente ficar muito preso à operação, a gente consegue vislumbrar possíveis mudanças, possíveis tempestades do nosso negócio. A gente precisa ter um time no qual a gente confie para que a gente olhe mais à frente. Né? Essa, no meu ponto de vista, é a figura que um CEO, que um estrategista, que um gestor, que um líder precisa ter. Né? Então, quando eu tinha visto aquela tempestade, eu já pedi para o meu copiloto à época, eu preciso de cálculos de autonomia nessa circunstância. Eu preciso saber quais cenários a gente tem para que eu possa tomar a melhor decisão, né, técnica. Ainda que ninguém falasse, o medo eu estivesse sentindo ali sim. Então, o que é normal também. Naquela ocasião, eu optei por atravessar a tempestade. Vivi, você já teve uma tempestade de avião? Cara, eu moro no 20º. Quando tem tempestade, eu tô lá dentro, eu já fico desesperado, imagina no avião. O vidro balança, epa, peraí. Eu não tinha, até posso falar, eu vou não falar não tinha porque, né, não tinha nenhum receio ou medo de tempestade, até porque eu fui formado para entrar em tempestades, né? Mas aquela ali, se você fechar os olhos e se imaginar dentro de liquidificador, era mais ou menos como é que tava. Meu Deus. Eu não tinha ideia se eu tava de cabeça para baixo no avião, se eu tava o que a gente chama 90 graus de faca no avião. Eu não sabia como é que o avião estava, não sabia. Eu até brinco que tinha horas que dava um raio, um trovão, né? E eu via Voldemort lá fora. Você fala, não, agora eu não vou não. Ainda preciso salvar umas vidas ali fora. Preciso salvar mais vidas, não vou não agora. A gente brinca, eu brinco que a aeronave estava batendo palmas. Nossa. Né? As asas iam para cima e para baixo. Fica bem claro. Agora tem uma coisa importante ali que eu percebi. A gente não controla muitas das coisas da nossa vida. Uhum. E nós, empresários, queremos controlar tudo. E isso dá burnout, isso dá estresse, cansaço. A gente não controla muitas coisas. Né? E aquilo que a gente poderia dar uma atenção especial e que pode ser um pouco de controle, a gente ignora. Sim. Né? A gente ignora a nossa maturidade emocional. A gente ignora a nossa capacidade de criar processos, a gente ignora a capacidade de desenvolver o nosso time, provocá-los a serem cada vez melhores. Né? Eu preciso, e de forma muito... Eu não trabalho com complacência ao erro, né? Mas de forma muito madura. Eu preciso que você entregue isso, não tem condições. Beleza, você precisa de quantos meses para estar pronto? Né? 2, 3... Beleza, daqui a 3 meses a gente começa a rever a sua estratégia. Então, desenvolver time, né? Dá espaço. Alinhamento de novo. Recontrato, né? Faz um recontrato com aquela pessoa, sem complacência. E aí a gente entra na questão as gerações diferentes. Né? E aí, lá na minha tripulação, tinha gerações absolutamente diferentes. E todas elas bastante comprometidas
Qual é o segredo? Tem? Não, porque as pessoas são diferentes e nós somos complexos. Mas a gente trabalhar tecnicamente bem, a confiança, a abertura para a vulnerabilidade, a conversa. Tanto é que eu, comandante, gestor, líder naquele avião, naquele dia, já tendo tomado a minha decisão há muito tempo, já estava com a decisão tomada do que eu ia fazer, no que no caso era entrar na tempestade, eu optei em determinado momento por perguntar à minha tripulação, para eles, o que seria a melhor estratégia, visto que a vida deles também estava correndo risco. Cara, eu ia te fazer, eu escrevi aqui, ó, o que você entende que foi fundamental. Tá vivo, né? Tá aqui. Tá. Deu certo. Deu certo. Não é, né? A gente não está numa reunião espírita. Não tenho. e pronto, vai, é isso. Acho que, enfim, depois pode responder, mas pra mim... Assim, deu certo, dentre tantas outras formas. Primeiro que eu não estava sozinho, né? Quem acredita na espiritualidade, num Deus, né? Mas eu não estava sozinho em time. Uhum. E aí, ainda que eu tivesse tomado a decisão, e no caso, meu time não ajudou muito não, né? Porque a resposta deles foi, comandante, a gente confia na sua decisão. Eu falei, putz, pensei que fosse ter outras ideias, né? Mas você vê que como isso valida o propósito, né? De confiança e de elo ali. Você estava com eles juntos. De construção, né? De confiança, né? E o que para mim ficou mais forte depois, assim... Eu fiz a pergunta para mim depois, mas por que você perguntou para sua tripulação? Eu fiz para mim mesmo, né? Já que você sabia o que fazer, por que você perguntou? Anos depois, já dentro de uma empresa, eu percebi que nós, às vezes, não enxergamos todos os caminhos. Por isso, inclusive, o conselheiro é bom. Sim, uma conselheira é boa. Ele faria essa pergunta para você? Ele faria. Uhum. Será que a gente pode... Quais caminhos você percebe? Sim. Né? E aí, quando a gente tem... Eu tinha outros 3 pilotos a bordo. Será que eles não poderiam ter uma percepção, uma ideia, uma estratégia diferente da que eu tinha pensado? Então, se a gente soma forças, né, a gente fica muito mais poderoso. Mas dentro do que você está me dizendo aqui, vamos provocar, né? Provoque. Porque... Deixa eu descontar agora. De fora, né? Quando eu olho para essa pergunta que você fez, se reuniu ali e disse qual seria uma estratégia ou qual a opinião daquelas pessoas, elas validaram a sua posição. E você foi com muito mais força porque você tinha o ok de todo mundo. Sim. Então, talvez, se todo mundo tivesse dado pitaco ali no meio, você ficaria perdido. Se você estiver tecnicamente despreparado, estiver com muita insegurança, você pode ficar perdido realmente. Agora, o que é importante é estressar um pouco mais, é perguntar mais. Uhum. Né? Geralmente a gente não ouve o que a outra pessoa está realmente dizendo. Sim. Eu já tenho a minha resposta e eu só vou categorizar como presta ou não presta. Eu não faço uma análise profunda do que está vindo. Tá me validando ou não tá me validando? Não tá me validando. Não, com lealdade, com integridade, com profundidade, né? Qual é a sugestão? É essa aqui. Por que essa aqui? Quais são os argumentos? Obviamente, eu não tinha muito tempo para ficar... isso que eu ia dizer, dentro de uma tempestade, amigão. E pode ser que você, empresário, esteja nessa mesma tempestade dentro da sua empresa. Exato. E algumas vezes, empresário, a gente vai ter que tomar decisão sem consultar ninguém. Pelo time, pelo tempo, pela sua certeza, pelo seu feeling. Por que esse? Algumas coisas, né? Eu não sei, mas algo me diz que é por aqui. E aí você toma a decisão. O pilar intuição. É o pilar intuição. Do Inspire. Esse aí não tem como ser diferente. Sim. Aí a Viviane Lima pode ir lá no Inspire Intuição dar essa... Você fala isso, eu já te tirei. Viviane Lima aí, você adorei. Já comecei. A gente vai colocar no palco isso daí. E ele vai colocar no palco. Então, a gente tem um time, né? Vivi, eu brinco, você paga caro pelo seu time para não poder aproveitar as forças dessas pessoas. Né? Então, se você não confia, tá na hora de rever você ou o time. E dentro desse que você colocou, porque o empresário ele tem a visão e é solitária, como a gente acabou de falar. Então, é solitária. Boto na mesa com quem? Com quem que eu vou trabalhar isso aqui? E outro ponto, delegar e descentralizar, que você também disse... É importantíssimo, porque como é que uma aeronave, enfim, sei lá, um balão, vamos falar um balão, sobe com peso? Exato. Porque quando você não tá na estratégia, você tá apagando incêndio. E se você tá apagando incêndio, a sua empresa, o seu lugar tá desocupado. Tá indo para algum outro canto, né? Tá indo para algum outro caminho. Então, perceba, excelente que você trouxe, porque para eu tomar a decisão X de entrar na tempestade do caso, antes eu tinha feito todas as estratégias, analisado todos os cenários disponíveis para mim.
você tem analisado os cenários disponíveis para sua empresa? E aí, obviamente, a hora que a gente coloca na mesa os cenários, se a gente tiver tempo de consultar alguém, que seja um conselheiro, uma conselheira, consulte. Não tenha medo, ou então não tenha necessidade, não, eu preciso só de autoaprovação, aprovação aqui, como você trouxe, né? E algumas vezes, nós empresários, a gente sabe que aquele caminho que a gente tomou não é o mais adequado, né? E é por isso que a gente não pergunta para ninguém, inclusive, né? Fica aquilo ali, né? Veladinho ali, só que não adianta. Vai estar internamente te consumindo. A hora que o troço desanda, pode ficar muito pior. Mas ser empresário é solitário. É difícil. E outra coisa que eu quero trazer seu aqui, te espremer, é assim, ó, a gente tá falando então sobre uma visão panorâmica, né, da sua história versus o que você realiza. Já a gente vai falar do seu livro, mas ainda não. Lá na busca do Air France, que você tem ali um cenário caótico, não tem, né? Você é ali guardião, inclusive, daquelas vidas e entendendo, buscando. Na empresa existe alguns momentos assim, mas o que eu quero trazer não dá para salvar todo mundo, né? Tem horas que alguns já foram. Infelizmente não dá, principalmente se a gente não tá aberto a ouvir que a gente está errado em alguns caminhos, inclusive. Agora, não é necessariamente o empresário que está errado, o cenário muda. Isso. Né? O cenário mudou, quanto mais cedo você sentar, é mais justo com a tripulação, é mais justo com o seu colaborador. Né? Se você precisar ter uma política de ou tirar alguém, ou mudar o desenho, talvez seja... dói na carne, já tive que fazer isso e dói na carne, mas às vezes é extremamente necessário. Para quem sabe até no momento seguinte você poder chamá-los novamente. Né? Agora, não precisa passar por isso sozinho. Mais uma vez, Mário, mas eu sou uma microempresa. Você tem um amigo também que é empresário. Você tem uma parceria que também é empresário. Joga na mesa. Confia em alguém que pode te trazer uma outra perspectiva. Quando eu pergunto o que vocês acham, se eu pouso no mar ou atravesso a tempestade, eu estou querendo ver se alguém olhou o problema de uma outra forma. Porque se tiver uma outra forma melhor que a minha, né, por que não fazer uso? E você vai sentir isso, né? A gente vai tecnicamente, a gente analisa, aqui faz sentido? Não faz sentido. Né? E aí, se a gente faz uma análise técnica, mas ainda assim, né, o feeling fala, não faz isso não, vai por ali, vai, né? Ou então chama a Viviane Lima. Como é que... Fala pra nós agora a segunda fase da história, que eu interrompi enormemente para chegar até aqui. Foi uma... A segunda parte olha, assim, dentro da tempestade, você fala, né, que... da busca lá no Da busca, na tempestade, depois que eu saí de lá, eu pousei em Fernando de Noronha, que era a base onde eu tava, né? Eu fiquei 20 minutos pousado lá. Sentado, né? Eu não lembro nem como eu pousei o avião, para falar bem a verdade. E a pista de Fernando de Noronha é linda. Quem não teve lá, dá uma chegadinha lá que a gente merece, que é linda ali a pista, mas é um buraco, assim, se cair, já cai o avião, já vai embora. E aí eu fiquei 20 minutos sentado, sem força na perna, até a minha tripulação falou, comandante, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, só me deixa aqui. E ali foram 20 minutos bem importantes para todo o resto, né, todos os outros, hoje, né, já faz 16 anos de construção da minha vida profissional, né? Porque ali foi onde eu falei, você viu que você poderia ter morrido. E 90% das coisas que estavam acontecendo ali, você não tinha controle. Uau, 90%. 90% das coisas. O que você tinha controle, você tinha preparado antes. Na hora da tempestade, a gente é avaliado se a gente preparou bem a nossa empresa para ela. Eu fiz a mentoria para um alto executivo. E nos primeiros 3 meses eu apontei para ele que numa tempestade ou em tempos de vacas magras, os corpos iam aparecer. Porque o estilo de gestão dele era uma gestão obsoleta. E eu pontuei para ele. Né? E como mentor, a gente não faz por ele. A gente provoca, a gente provoca, e a gente provoca. A gente chega até a implorar. Faça, por favor. Né? Não deu outra. 1 ano depois... A hora que as vacas começaram a ficar magras ou a tempestade apareceu, Mário, me ajuda. Falei, ajuda, tá aqui a estratégia, mas precisa fazer, vai fazer. Então, a gente precisa preparar a empresa antes do problema. Sim.
Preventivo. A gente precisa deixar o negócio inteiro, quão possível for, antes do problema, porque durante ele, ou a hora que aparecer a tempestade, o cenário político, o cenário econômico internacional, e a gente não controla isso, você tem um mínimo de condições de estar junto com o seu time passando por aqueles problemas, e isso é um desafio. É uma dor, né, Mário? É uma dor. E você deve encontrar várias pessoas assim, deve ver, que te procuram só na dor, na hora do problema. E aí é difícil, porque aí daí na cadeira de advogada, né? Porque o judiciário é o que eu coloquei ontem pra vocês. Tem 2 histórias ali, cada um tem a sua verdade, e tem uma terceira pessoa que não viveu essa história julgando. Algo que... E aí não tem controle nenhum. Nenhum. E decisões que são... Enfim. O preventivo também serve muito para isso. O que você falou aqui com relação aos alinhamentos, importantíssimo. E tem que ser simples, não precisa ser complexo. Aliás, quando é complexo demais, eu fico na dúvida. Afasta. Tá muito complicado esse troço aí. Tem alguma coisa equivocada. Deixa eu dar um passo para trás e ver o que tá acontecendo. Então, não gourmetize as estratégias de solução de problema. E foi outra coisa que eu trago das minhas experiências. Seja num carrinho de picolé, ou então dentro de uma grande empresa como executivo, não importa. Tente simplificar ao máximo. E quanto mais complexo aparece o problema, Jack Stripador, Jason, não sei, divide em partes, né? Vamos por partes. Para simplificar, bifes, né? várias partes, exato. Para que a gente possa identificar, inclusive, e várias vezes eu fiz isso, e eu identifiquei que o problema não era tão grande assim. Era a minha... E esse medo diminui, né? Diminui. E as estratégias aumentam, né? A possibilidade de você resolver o problema aumenta. Ô, Mário, o que significa pra você coragem? Porque assim, eu não consigo olhar pro Mário sem ver coragem em tudo que você fez e faz até hoje. Coragem é você... Talvez como disse Pepe Mujica, adoro a fala dele, que fala assim, na nossa vida a gente tem que ter uma caixinha para viver. Para viver. Essa caixinha para viver, aí eu me pergunto, fala, o que você está fazendo de diferente? Porque coragem vem da palavra core, coração. Enquanto meu coração estiver batendo, eu estiver sentindo paixão por aquilo que eu estou fazendo, eu estou vivendo. Então, quando eu coloco na frase, coisas simples, o que você vai aprender hoje? Quando eu estou tomando meu guaranazinho que eu tomo todo dia, quando eu ouço uma música que eu gosto, aquilo ali são os passos da minha vida e que eu tenho que tomar decisão para estar sentindo aquilo ali. É difícil, né? Principalmente para o empresário solitário, que a gente vive, não tem tempo. A gente não tem tempo. Nem de afogar as mágoas. Nem de afogar as mágoas. Com a cachaçinha não tem tempo mesmo. Não tem tempo mesmo. Eu quero ver se você tem coragem de ter essa caixinha da vida ali. Para mim, coragem é você... eu estou vivendo, não estou só passando um dia atrás do outro, não. E aí, para isso, eu tenho meu sócio que me provoca, tenho Vivis, que me provoca, eu tenho a mim que paro e vejo, eu não estou fazendo as coisas certas, não estou vivendo nesse momento. Então, coragem para mim está relacionado ao quanto de vida você coloca na sua vida. Independente do tamanho do projeto que você tem. E a Equar, a gente tem grandes projetos, grandes sonhos. E eu amo trabalhar. Muda o jogo, né? Isso muda o jogo. Isso aí para mim é... fundamental. Talvez minha mãe fala porque eu sou capricórnio, né? Aí ela fica mandando memes para mim. Aí tem um meme de um mãe é maravilhosa. Um cabrito. Amo aí elas são maravilhosas. Aí ela manda um cabrito para mim em cima de uma linha de poste. Ela mandou essa semana, inclusive. Quando um capricorniano resolve fazer uma coisa, ele faz. Aí tinha um cabrito em cima da linha de poste, né? E como é que surgiu ali, né? Chegou até lá. Então, assim, eu gosto de trabalhar. Só que não é só isso. Tenha coragem para viver. Então, coragem é aquilo que você faz do coração. Hoje, eu conversei com um palestrante Equar, ele vai estar lá na Experience. E ele traz a flor, ele trabalha com Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa Qual na o nome qual... dele? É Cícero Yamazaki. E ele traz a filosofia do Ikigai, que é você trabalhar com aquilo que faz sentido para você. E eu tenho percebido que as pessoas têm adoecido porque não estão tendo a coragem de tomar algumas decisões difíceis. Para mim, coragem é vida. Então, quando eu peço para sair da Força Aérea, quando eu peço para sair da empresa aérea depois onde eu trabalhei,
quando eu peço para sair de um trabalho que eu estava ganhando quase 30 mil reais para viver o meu projeto, né, isso daqui para mim é coragem. Total. Né? E isso daqui para mim isso aqui é a minha vida. E sabe aonde que eu tive a epifania, assim, né, do que é coragem, por exemplo, num show do Bituca, Milton Nascimento. Uou. Foi em Brasília, no Nilson Nelson, estado Nilson Nelson. Eu tava lá, tava de frente assim pro palco alto, né, e lá no palco lá em cima, 80 anos, o show dele de 80 anos, a turnê que ele tava fazendo. E ele cantou sobre os bares da vida, né? Foi nos bares da vida, num bar em troca de pão, que até arrepio. É quase como se fosse a história dele, né? Que muita gente boa pôs o pé na profissão, como ele, buscando pão para comer. Ele cantava para comer, né? E aí, a hora que ele acabou a música, o estádio inteirinho aplaudiu de pé. Né? E aí, naquele momento, eu arrepio todinho. Naquele momento, eu perguntei assim, quando você tiver 80 anos, você quer se aplaudir de pé pelo quê, Mário? Né? Aí eu falei, putz... Eu não quero que os outros me aplaudam, né? Eu perguntei sobre o que eu quero me aplaudir quando eu tiver 80 anos. Então, algumas decisões a gente precisa ter coragem para viver, para aos 80 anos, você se aplaudir. Né? Então, coragem para mim é viver. Sensacional, obrigada a Deus pela pergunta. Sabe que outra coisa que eu não consigo desconectar do Mário é o estado de presença. Né? Porque eu acredito que é isso, é agora. A gente tá fazendo isso aqui agora. O melhor nosso tá aqui na mesa e em tudo que você realizou, olhando pra sua história, existe isso, né? Por exemplo, quando você tá salvando vidas, quando você tá passando por uma tempestade, não tem como você não tá ali, naquele momento, totalmente íntegro. E hoje no palco é a mesma coisa. Eu tô inteiro. E eu provoco isso, nas pessoas estarem ali por inteiras, né? Quando... eu não posso falar a técnica aqui, a primeira técnica lá que a gente vê, você lembra aquela telinha toda brilhando com a palavra, sim, né? Na palavra. Sim. Faça o treinamento, que nós vamos falar já dele. Exato. Então, essa técnica é a técnica de, esteja ali. Né? Entregue naquele momento a melhor versão que você tiver. Mário, mas as pessoas podem não gostar, podem me ouvir. Deixa pra lá. Né? Seja você por inteira ali naquela vida ali. Quando eu tava aprendendo a voar, especialmente quando estava aprendendo a voar voo de formatura, esquadrão, vocês já devem ter visto, né, que é a Esquadrilha da Fumaça, a hora que os aviõezinhos voam todos juntos assim, né? Lindo. 6, 4 aviões. Aquilo ali é chamado de voo de formatura. Sincronia voo total. Em formação, né? Foi durante um treinamento, na fase de aprendizado desse estilo de voo de formatura, que o militar faz, o piloto militar faz, que eu me senti como naquele filme Cisne Negro. Né, para quem não viu, assista. A primeira bailarina nesse Cisne Negro, ela quase que se torna o próprio cisne em determinado momento. A mesma coisa aconteceu comigo em um determinado voo. Eu quase me tornei o avião. Eu arrepio todinho, porque eu nunca mais senti aquilo que eu senti naquele momento. Né? Mas ali, para mim, é a representação máxima da entrega de presença. Né? De entrada para o... Aí, ó. Mas é muito bom, maravilhoso, Edu. Exatamente. Olha, Edu, incrível. O voo de formatura é um voo difícil, né? Tudo tem técnica. Aonde você fica, por que você fica, os 3 eixos aonde você olha, tem técnica. Agora, há um momento de maestria do voo, no qual você não vê a técnica, você sente o voo. Você sabe como tem que fazer, o que tem que viver. Para mim, isso é presença. Aqui me provocou N coisas. Inclusive, às vezes você, como empresário, aí isso me vem toda hora, às vezes você não confiar naquilo que você está sentindo, por vezes. Você quer ver um exemplo? Nesse voo aqui, quando a gente está fazendo o que é chamado de looping, os 2 aviões estão de cabeça para baixo, do lado do outro, vários, cabeça para baixo, do lado do outro, e a gente vai sair da curva do looping, né? Vai descer, começar a descer. Nesse momento, o seu corpo inteiro fala assim, tira o motor do avião porque você vai bater no outro que está à sua frente. Sério? O corpo inteiro fala isso. Né? E o que você tem que fazer tecnicamente falando? Você tem que dar motor pro avião impulsionar aí para frente. Então, quando tudo está falando para você não fazer, você vai lá e tem que fazer exatamente o contrário. Né? Para fazer isso, você tem que estar presente. Você tem que estar por inteiro na arena da vida. Atento.
né? Na arena da vida você tem que estar por inteiro ali. E percebendo outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. Algumas delas a gente não controla, né? E várias outras, como esse caso de dê o motor agora, ainda que você não controle o que você está sentindo. Sim. Né? Então, simplesmente vá. Então, esse momento, a hora que eu sinto o avião, isso é estar presente. A essa representação eu trago a todo momento que eu estou num palco, que eu estou numa sala de aula, que eu estou num treinamento, que eu estou numa reunião, que eu estou num podcast. Né? Quando eu estou com meu filho, às vezes a gente se pega, eu estou com meu filho, vou pensando no trabalho, eu falei, Mário, volta. Né? E é humano, porque a gente vai mesmo no trabalho, o trabalho chama a gente, mas quando a gente ama, né? Cabrito, né? A cabra, né? A mãe tá coloca lá, né? Tá no fio. Tá no fio lá. O que você... Então tá, agora a gente precisa ir para o livro. Que eu tô agoniada aqui já. Ai, como eu gosto disso, meu Deus, faria isso a vida inteira. Só isso. É tanta história. O nosso querido, maravilhoso Edu já vai colocar o livro aqui na tela. E eu quero que você fale sobre ele e também sobre essa entrega aí que você se colocou. Foi, olha, de 2024 para 2025, né, naquelas promessas de ano novo, falei, esse ano eu finalizo o meu livro e lanço o meu livro. Foi uma promessa de ano novo. Então, a questão da consistência, né, de você ser responsável por aquilo que você se coloca como empresário, como pessoa, né, como pai, como mãe, né, você por inteiro. Eu já venho escrevendo esse livro já há algum tempo, porque ele é muito da minha história. Tá. Então, ele é muito historicizado. Todo o conteúdo é historicizado. Né, e aí eu coloco que a influência real e que cria autoridade vem por meio daquilo que você viveu. Ainda mais no momento onde as inteligências artificiais estão aí a todo momento. Sim. Né? E não tem como a gente competir em termos de conteúdo com nenhuma IA, nenhuma inteligência artificial. Então, aqui na arquitetura da influência, eu defendo que, olha, a sua história é a sua experiência que cria autoridade necessária para você fazer transformações que você acredita. Seja na sua empresa, seja na sua igreja, seja na sua no seu bairro, aonde você estiver inserido e quiser fazer essa mudança, essa transformação. E qual é a arquitetura que se tem? Aí a gente coloca ali o método ASAS. Maravilhoso. Né? E o Nexus. Quem quiser pode adquirir, né? Cara, vai. A arquitetura da influência. E aí eu tive a ousadia de falar o guia definitivo para você que deseja cativar, conectar e transformar. Pronto. Né? E aí foi ousado, aí vamos ousar um pouquinho também, né? A partir daqui, obviamente, vai estar vindo já o segundo, né? Eu estou já caminhando para o segundo. E é um prazer imenso poder colocar a gente como comandante em cima do palco para contar as nossas histórias. Né? Então, a defesa muito de a influência ser construída por quem nós nos tornamos, devagar. Eu encontrei ao longo dessa vida muita gente no ambiente militar, no ambiente civil, no ambiente público e no ambiente privado que precisavam de um título, de um currículo Lattes, de um nome para se manter em determinado lugar. Aqui eu defendo que a sua história te mantém em qualquer lugar que fizer sentido para você. Agora, se você estiver insegura, você vai precisar de um currículo. Tanto é que às vezes eu falo que eu sou mestre em educação, porque em alguns lugares o que vai contar é o título. Algumas vezes eu falo que eu sou piloto militar, porque às vezes em alguns lugares o que vai contar é isso. Mas se eu ficasse só nessa superficialidade, talvez eu não teria consistência suficiente para influenciar verdadeiramente a transformação, mudança, a coragem em algumas outras pessoas, né? Como eu tenho tido muito feedback. Fala, Mário, você me impactou, você propiciou uma nova perspectiva. E detalhe, tá? Sem ser guru. Porque o guru... sem ser um guru, não tenho essa... Não tenho pretensão, não tenho intenção e não tenho também esse caminho, né, de ser guru. Pelo contrário, sou um ser humano, né, me permito ser humano, muito aberto ao aprendizado e totalmente aberto a estar trocando e a gente crescer junto. E o interessante aqui, gente, é que esse livro, eu já estou mergulhada nessa leitura. Ele trabalha, né, nos cursos e tudo mais, mas
a visão que eu tenho sobre esse livro é que você, na sua empresa, precisa ser o influenciador, né? Trabalhar a Sem sua dúvida. visão também para quem tá ali com você. Então, não é necessariamente só para quem quer ser palestrante ou para quem quer... É para todo mundo que deseja, de alguma forma, trabalhar essa influência no seu ambiente. Não é E isso? o que vai fazer diferença, né, Vivi? A gente defende isso. É a contação da história. Aham. Como você E tem conta a tanta sua. história, Mário. Mário do céu, traga os empresários aqui, empresário de sucesso, né? Que vem aqui, que construiu a história na realidade. Quando você chama essa história pra mesa, às vezes a pessoa até esqueceu de detalhes ali que foram fundamentais para as viradas de chave. Exato. Tanto é que o trabalho que a gente faz, seja no Anequar, seja no Educador, é o manifesto, né? Educador. É o diagnóstico de quem você é, né, para além do que você faz, do que você construiu. Quando o empresário traz isso, a gente reencontra por que você abriu a sua empresa, por que você está aí nessa empresa, por que faz sentido o seu negócio. E aqui eu não estou fazendo também uma de poliana, falar o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante, tem o seu devido lugar. Sim. Dinheiro e resultado são duas coisas que eu não negligencio e não questiono, coloco no devido lugar. Isso aqui a gente vai atrás. Sim. Agora, como essas duas coisas chegam na nossa vida é que podem ser por diversos caminhos. Perfeito. Né? Então, e na história, a gente consegue influenciar um time. A gente consegue trazer clareza, razão, sentido pelo que a gente está fazendo. Né? A hora que a gente ouve uma história de superação, você já deve ter ouvido várias, a sua, né, pode ser uma história de superação, a gente resgata, né, a coragem necessária para viver, né, o que tem que ser vivido. Cara, a gente tá aqui caminhando pro final, queria fazer 18 podcasts com você, então fica o convite para os próximos. Vai ser sempre um prazer, Acho amiga. que cada trecho dessa história cabe aqui uma conversa maravilhosa como essa. Queria que você trouxesse um pouquinho. Então, primeiro fazer novamente o agradecimento aos nossos patrocinadores incríveis. Você viu ele aqui, ó, girando na tela e são pessoas que realmente apoiam o nosso podcast, que fazem isso aqui acontecer. Parabéns por essas empresas, por essas pessoas que acreditam no trabalho de transformação. Exatamente. Né, de troca, de crescimento, né? Parabéns mesmo. Eu quero perguntar para você como as pessoas te encontram. Eu quero que você diga um pouquinho sobre a Ecoar, sobre o propósito da Ecoar. E pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Tá ótimo. Bom, a Ecoar é um projeto, um sonho, né, construído por mim, pelo Césio, pelo Alê, na qual a gente quer fazer com que a sua história brilhe e transforme outras pessoas. Não só num palco. A gente olha muito para o palco, mas quais são os palcos que você enfrenta na vida? É uma sala de reunião? É uma sala onde você é o CEO e tem muita gente conversando? É uma apresentação de reunião? Né? Qual é a sala? Qual é o palco da vida que você ouve? É uma reunião numa igreja onde você frequenta? É a política? Né? Qual é o palco onde você está? A Ecoar quer puxar, provocar o melhor de você. Inclusive, a gente fala, a gente não dá asa para ninguém. A gente fortalece a asa que você tem. Nós temos as nossas asas. E essas asas precisam ser provocadas às vezes. Que a gente se esquece, né? Tem gente que tem medo até de sonhar, né, Vivi? Tem. Que não acredita nem que tem direito. A maioria dos empresários, assim, tem meio que enterrada a capacidade de sonhar. Porque tá tão preocupado ou fazendo tudo acontecer que a capacidade de sonhar fica ali esquecida. Não se permita ficar assim, né? Matar os seus projetos e sonhos. Isso é uma coisa que eu não desejo. E olha que tem muitos projetos, hein? Muitos projetos em andamentos esse ano, depois eu compartilho com você outros projetos também. Legal. Mas Ecoar é esse sonho, né, de fazer com que essas histórias ecoem definitivamente de forma autêntica. Detalhe que o A do Ecoar é autenticidade e o R, como não podia deixar de ser, é resultado. Né? Então, o que é o resultado para você? O que é um sucesso para você? Você me encontra nas mídias, nas redes sociais, né? No Instagram, Mário Rondon, bem egocêntrico, né? Mário Rondon. Maravilhoso aqui, do jeito que nasci, ó. Maravilhoso desenvolvido. Já tem alguém, um Mário Rondon aí? Eu podia trocar comigo, né? Só... Eu sei. Como mas é aí isso? ficou maravilhoso. Então, Mário Rondon no Instagram e Mário Rondon no LinkedIn. Além disso, tem a Instagram da Ecoar, que vale a pena você conferir lá, deixar o seu comentário. Busque pela gente e vai ser um prazer a gente estar fazendo com que você ecoe a sua história pelo mundo. Sensacional, maravilhoso, incrível. E daí surgiu mais uma. Eu tenho 2 perguntas, tá? Eu sou bem dessas. Por favor. Primeira coisa que eu gostaria que você trouxesse é: você tem noção? Você falou várias vezes aqui que nós não controlamos várias coisas, isso e aquilo, e a gente falou até de desafios. Mas eu quero que você traga para nós se você tem noção do impacto que você gera na vida das pessoas.
Isso eu tenho certeza que você não tem controle, até porque tem histórias como a minha que você nem fazia ideia, mas foi uma transformação. Exato. Você tem noção desse impacto? Vivi, não tenho noção do impacto, ainda que se tem um feedback como o seu, por exemplo, isso tem acontecido, algumas pessoas têm procurado, eu fico absolutamente feliz por estar sendo, sabe, estar servindo de instrumento para que isso possa acontecer. Eu tive pessoas que me resgataram, né, de momentos que eu poderia simplesmente não estar aqui, tá numa outra realidade, bem menos feliz, bem menos de sucesso, qualquer que seja a definição de sucesso, né, bem menos provocativo, enfim. Mais apagado. Mas a pessoa me provocou a ponto de falar, Mário, vai viver, abre asas e voe. Né? Dentro da família, fora da família. Então, assim, quando eu me coloco nessa posição de poder falar, ei, bora decolar, bora viver, bora brilhar. Né? Então, assim, eu quero estar nessa posição. E aí, como eu brinco, né, somos comandantes dentro de uma aeronave. E se você precisar que eu esteja junto dessas pilotagens sua em determinado momento, vai ser um prazer, né, poder te dar segurança pra gente voar. Perfeito. Né? E, gente, se tiver aí, ó, já manda os depoimentos pro Mário, que ele gosta, maravilhoso. Por favor, por favor. E eu sei que tem muito, então, por isso que eu tô até te provocando nesse sentido, porque eu acho que é uma reflexão importante dentro da bagagem que você traz, o quanto você estende a mão. E, na minha visão, é uma missão, né? Porque salvou vidas aqui, ali, acolá, e hoje tem também uma missão fluida dentro do que você acredita. Sim, sim. Se hoje você encontrasse com Deus assim pra tomar um café, não precisa ir, não. Só um café, tá? Só um café, vai só um lá, café. um colinho, um café. Agora não. Agora não. Só um Essa encontro. É uma pergunta. Um encontro com ele. O que você acredita que Deus te diria sobre o que você tem realizado? Eita, que pergunta, hein? Isso aí não é programado, né? Nenhuma O que foi. ele me perguntaria, o que ele me diria, né? Pelo que eu tenho feito. A única coisa que me vem é ele falando siga em paz. Né? Siga em paz. Se ele me falar isso, né? Se ele me falar, eu já quero saber, né? Se ele me falasse isso, siga em paz, aqui dentro tem muita coisa. Primeiro porque é forte, né? Primeiro assim, eu tô respeitando as pessoas, né? Eu tô aberto às pessoas. Eu definitivamente não quero impor nenhuma regra, lei ou caminho, mas eu quero poder junto fazer com que elas se sintam mais fortes, quem estiver do meu lado. Aquela coisa simples de quando você estiver num lugar e você saia, mas deixa a pessoa melhor, tá? Né? Então, se Deus chegasse e falasse pra mim, siga em paz, né? Eu falasse assim, putz, eu ia estar... Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente paz é uma coisa que, principalmente nós empresários, a gente precisa. Isso. E é difícil a gente ter um momento de paz. O mundo está precisando de paz. Né? É serenidade, é respeito, é amor, é afeto, é carinho. Então, se Deus falasse isso para mim, Top. Zerei a vida, tô bonito. Não zerei, não. Zerei pra começar de novo. Deixa. Mas é um acolhimento, né? Eu vejo que no seu olhar diz assim, e eu sinto que você tá em paz. Eu tô. E a paz não significa que a gente não tá trabalhando, não, batalhando, tá? É em paz mesmo. Obrigado pela pergunta. Foi uma reflexão profunda. A gente vai lá no âmago, né, da história de quem nós somos. Sensacional. Edu, bora trazer o presentinho do Mário? Eita! Moleque, agora pra fazer aquele fechamento. O que? Agora. Deixa eu ver, Edu. Agora o Edu explode o coração. Explode o coração, hein? Mário, sensacional ter você aqui. Eu acho que você abrilhantou muito o nosso programa aqui. Pô, Vivi, eu que fico honrado. Presente. Gente, mas que caixa linda! Não, só a caixa já é maravilhosa. Só ela já é maravilhosa. Nossa, que elegância. E um vinho. Cara, pra tipo, ficar em paz. Não, olha só. Ainda é um chileno ainda. Obrigado.
Obrigado por você estar lembrando, tá? Essa Maravilhoso, postura, né? tá? Assim. E não vou te fazer inveja porque eu sei que você também tem uns pãozinhos lá, mas depois eu tiro uma foto e falo, Vivi, É top. estou saboreando. Obrigado. E na taça que você merece, né? Na taça olha, quanta elegância. Quanta elegância. Obrigado, Vivi. Adorei o Pode Vivi, adorei. É uma corujinha? É uma corujinha. Uhum. Amo ela, sabedoria Coruja. plena. Top, né? Obrigado demais, lindo presente, tá? Muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco, trazer toda essa bagagem, foi maravilhoso. E assim, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho e o que precisarem, né, a sua audiência, pode contar com a gente. Bora voar. Bora voar. E pode, Vivi.